O texto que nós vamos ler, pessoal, está lá em Filipenses no capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Todos encontraram? Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Está escrito o seguinte: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe a nós. Clamamos a Ti para que ela seja bênção na vida de cada um. Abra as nossas mentes, Santo Espírito de Deus, para que nós entendamos, para que a revelação e o conhecimento da Tua palavra seja cravado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente leu um texto muito interessante. O apóstolo Paulo, na ocasião, estava preso. E ele mandou esta carta como exortação, ou seja, como um incentivo, como motivação, como orientação aos cristãos na cidade de Filipe. Paulo esteve em Filipe em uma das suas viagens e ele trouxe para eles o evangelho de Cristo, abriu aquela igreja e, como todo bom pastor, todo missionário, deixou orientações importantes. E agora ele está dizendo para que eles trabalhem, repita comigo, trabalhem, desenvolvam a salvação que eles receberam. E aí você pode estar pensando, não, mas eu já sou salvo e sou salvo de uma vez por todas. Obviamente nós somos salvos e salvos de uma vez por todas. Quando Paulo está falando para desenvolver a salvação, quando Paulo está falando para trabalhar a salvação, ele está falando para a gente amadurecer, para que a salvação ministrada através do Evangelho de Cristo Jesus possa frutificar cada vez mais nas vidas. No caso, nas vidas dos irmãos de Filipos, e hoje nós lendo esse texto, em nossas vidas também. O Evangelho precisa ser trabalhado, a nossa salvação precisa ser trabalhada, porque em muitos momentos a gente recebe a salvação, ou até pensa que recebe a salvação, mas não trabalha e nem desenvolve, nem amadurece a fé que a gente tem. A nossa fé precisa ser desenvolvida. A nossa fé precisa ser amadurecida e corretamente praticada, para que as pessoas, ao olharem para a gente, reconheçam em nós a glória do nosso Senhor. A nossa fé ela não é exercitada e nem é amadurecida para nos fazer o bem que a gente acha e que a gente espera em muitos momentos que ela faça. Porque em muitos momentos a gente espera que a nossa fé vai nos trazer um alívio das nossas aflições, talvez. A gente espera que a nossa fé traga para nós uma alegria, um sentido para viver. E sim, a fé traz e pode trazer todas essas coisas, mas a fé vai muito além disso tudo que eu falei aqui agora. E a fé, quanto mais madura fica, mais a gente pensa em nós mesmos. Aliás, perdão. Estou querendo ver se vocês estão espertos. Se o pastor está cometendo heresias aqui. Tá? Eu vi que
Eu vi uma vozinha, não, pera. Então eu vi que vocês estão espertos, né? Glória a Deus por isso. Quanto mais a nossa fé é madura, menos a gente pensa em nós mesmos. Quanto mais a nossa fé amadurece, mais a gente busca fazer a vontade do Senhor. Mais a gente busca fazer o bem. Mais a gente quer que a glória do Senhor brilhe em nossas vidas. Alguém me disse uma frase, uma expressão que eu nunca mais me esqueci. Eu não sei quem foi que disse isso, então não tenho condição de dar os créditos aqui, mas que o Senhor o abençoe em nome de Jesus, porque ele disse isso de uma maneira maravilhosa. Quanto mais perto nós estamos da luz, mais enxergamos as nossas imperfeições. Quanto mais perto estamos da luz, mais a gente consegue enxergar as nossas feiuras. Quanto mais perto estamos da luz, que é Cristo Jesus, mais a gente consegue enxergar o quanto é falho, o quanto é feio, o quanto é dependente da graça dele. E esse é o sentido da nossa fé. Quanto mais a nossa fé amadurece, mais a gente entrega ao Senhor as nossas necessidades. A gente entrega ao Senhor o nosso ser. A gente entrega ao Senhor aquilo que a gente é e aquilo que a gente deseja ser, porque nós nos tornamos cada vez mais conscientes da nossa dependência em Cristo Jesus, e isso é maravilhoso. Glória a Deus. No verso 3, o apóstolo Paulo diz: Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder. Repitam comigo: desejo e poder. Quem que está dando esse desejo e poder? O Deus. Deus está dando o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou seja, Deus ele te dá vontade de fazer aquilo que agrada a ele. Quanto mais desenvolvemos a nossa fé, mais Deus nos dá vontade de fazer aquilo que agrada a ele. A gente lê muitos textos. Muitos não, né? Muitas vezes a gente lê um texto da Bíblia, que é aquele texto que a gente até esquece o que vem antes, né? Tudo que pedirmos ao Senhor, Ele vai atender, não é? A gente costuma lembrar dessa parte, até corta o resto, né? Se as minhas palavras estiverem em ti, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem tal coisa, pode pedir tudo o que quiser que eu te darei. É assim que está o texto. Parafraseando, a gente só lembra do pode pedir o que quiser, é ou não é? Quem nunca, né, gente? Eu já tentei pedir o que eu quis. Quem já passou por isso? Eu me lembro quando era novinho, eu pedi para o Senhor uma namorada. Deus me deu? Não. Naquele momento, não. Eu pedi, mas pai, é para a tua glória. Não é nada. Não é nada. Quanto mais crente eu ia ficando, mais eu colocava atributos ali nos meus pedidos de namorado. Peço a ti uma mulher do Senhor. Aí aparecia uma lá na igreja que eu ficava afim, eu orava assim, falava, não, essa daí é de Deus. E aí eu pedia para Deus, o que ele falava? Nada. Nem não ele falava. Ele falava, era tipo assim, vou falar nada com você não, Lucas. Bati cabeça, nunca me esqueço do Julião tá me olhando, ele sabe. Eu contava tudo para ele quando a gente voltava dos cultos de quarta-feira. Mas, com toda a minha ansiedade, o Senhor me deu muito mais do que eu estava imaginando. Minha linda. A minha cabeça era pequena demais para imaginar algo tão lindo. Agora chega, né, gente? Mas a gente, quanto mais perto a gente vai ficando do Senhor, mais a gente aprende a pedir aquilo que agrada a Ele. Mais a gente consegue se conectar com aquilo que Deus quer. Então, por isso que Jesus disse aos discípulos dele: se vocês me obedecerem, se as minhas palavras estiverem cravadas no coração de vocês, vocês podem pedir que o Pai vai dar. Porque vocês vão pedir certo.
Tiago disse uma vez, vocês pedem, mas pede mal. Pede tudo errado. Pede aquilo que é do coração de vocês e não da vontade de Deus. É por isso que Deus não dá. E às vezes a gente pede e ainda acerta, né? Ainda dá até testemunho. Não, eu pedi, Deus me deu. Mas foi a sorte de ter acertado, ou o Espírito Santo falou ali, na profundidade da clareza do coração, né? Mas muitas vezes a gente não acerta a mão, porque a gente está pedindo errado, no tempo errado, do jeito errado, da forma errada. Enfim, independente do que seja, quanto mais a gente desenvolve a fé, mais a gente aprende a pedir. Quanto mais a gente desenvolve a fé, mais a gente aprende a obedecer ao Senhor. Amém? Nesse versículo que a gente leu, Paulo disse algo interessante, no comecinho ali do verso 12. Trabalhem com afinco a salvação de vocês, no finalzinho, quero dizer, na parte B. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Algo importante para a gente desenvolver a nossa fé, e o assunto que eu estou querendo conversar com vocês é sobre o desenvolvimento da fé. O primeiro passo, o mais importante, é a obediência. Quando a gente é criança, o que a gente tem que fazer? Obedecer os nossos pais, não é verdade? É o que a gente tem mais dificuldade de fazer. Chegou na adolescência, então, rapaz, eu falo por experiência própria. Meus pais pediam também uns trem difícil, né? Os pais pedem umas coisas difíceis, né? Não é? Quem é adolescente aqui? Quem ainda está sob a tutela dos pais aí? Eu não, né? Posso baixar minha mão. Mas pai pede uns trem difícil, né? Minha mãe pede umas paradas difíceis, carregar uns vasos pesados. Vaso de planta, ela nem sabe que o filho já tem 35 anos. Na cabeça dela só tem 35 anos. Mas eu já tenho 35 anos. Pede para o meu pai é um adolescente, né? Que ele tem que obedecer à mamãe. Aí ele tem que carregar cada vaso, meu filho, tadinho. Esse aí é crossfiteiro, né? Ele é crossfiteiro. Só que ele é, né? Ô Pedrinho, ele é um crossfiteiro. Só que ele faz com as paradas da vida, entendeu? Com as paradas da vida. Então ele carrega vaso, ele pula degrau, né? Ele varre, ele faz o elíptico com a vassoura assim. Ele capina lote. Então ele faz vários exercícios aí, crossfit, só que o crossfit raiz. A gente pode falar até cross-farm, né? Cross-roça. Cross-roça. Então, primeiro passo de uma criança é a obediência. O primeiro passo para a gente desenvolver a nossa fé é obedecer ao Senhor. Porque na maioria das vezes a gente vai querer pedir ao Senhor o contrário do que Ele quer para a gente. A gente vai querer fazer da nossa vida o contrário daquilo que Deus quer que a gente faça. Porque a gente ainda é criança. E criança tem vontades diferentes de adultos. E crianças têm vontades que são, às vezes, até mesmo perigosas para a vida dela. Eu fico vendo a Estelinha. A Estelinha, quando ela estava com uns 2 aninhos de idade, tudo que podia matar ela queria fazer. Até hoje, né? Gente de Deus. Sua vez está chegando, campeão. Ter que salvar a vida do seu filho e ainda ter que contar com a ingratidão dele, fazendo birra e chorando. É a verdade. O menino está quase pulando do 3º andar, você puxa ele, você salva ele e ainda chora com raiva de você. É a vida. É assim que a gente se comporta em muitos momentos, quando a gente escuta o não de Deus. A gente faz birra, a gente chora, a gente fica revoltado, mas fazer o quê? Tem que obedecer, né? Tem que obedecer. Querendo ou não, você tem que obedecer àquilo que o Senhor diz, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. A gente tem que obedecer. Ele mandou não fazer tal coisa, não faz tal coisa. E ponto final. Acabou. Tem uma série de coisas. Deus mandou não mentir. Vai mentir? Não mente. Não mata? Não mata. Esses dias, até nem inseto eu estou matando. Eu estou pondo dentro de um vasinho e jogando fora. Jogo do 9º andar. Se ele morrer... Né, eu parto do princípio que ele tem exoesqueleto e pode voar, então, né, não é uma tentativa de assassinato, é só de liberdade. Mas Deus mandou a gente ser puro e guardar a nossa virgindade antes do casamento, dói para guardar. Deus mandou a gente, deixa eu lembrar aqui,
Deus mandou a gente trabalhar para conquistar o pão, isso daí é verdade? Dói pra caramba? Dói, mas tá aí. Deus mandou fazer um tanto de coisa que a gente precisa obedecer. Deus mandou tirar um dia de descanso? Mandou, obedece. Deus mandou, esse aí está difícil de obedecer, esse aí está difícil. Deus mandou não cobiçar o bem do próximo, não cobiça, obedece, é difícil? É, mas obedece. Porque, gente, a gente ficar pensando que nós vamos querer num estalo de dedo, não vai acontecer. Deus estabeleceu coisas para a gente obedecer e ponto. Você obedeceu sábado, né? Fez nada. Glória a Deus. Um exemplo. Mas a gente precisa obedecer. Quanto mais imaturos a gente é, mais a obediência se torna algo doloroso. Mas quanto mais maduros a gente se torna, mais a gente aprende a obedecer. Quem é pai aqui? Eu ainda não sou, mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Quando a gente é novo, a gente tem a tendência de não querer obedecer muito os nossos pais, porque a gente entende que sabe de tudo. A gente entende que a nossa vida já pode ser controlada pela nossa própria capacidade cognitiva, física, mental, e com dinheiro do papai. A gente pensa sempre assim. À medida que a gente vai ficando mais velhos, perto da idade de nos casarmos, assumirmos mais responsabilidades mais pesadas, a gente chega e fala para a gente mesmo, nossa, bem que meu pai falou, né? Quem já passou por isso? Nossa, já passei demais da conta. Hoje, todo dia, eu lembro de uma coisa que meu pai falou quando eu era criança. E olha que eu sou esquecido, tá, gente? Quem me conhece sabe como é que eu sou. É verdade. E aí, você começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade, de prazer, e às vezes até um pouco mais de indiferença, porque você tem que fazer aquilo mesmo, não tem como fugir, a realizar responsabilidades importantes, não é verdade? Não tem como. Mas por que que aquilo foi introjetado no seu coração e posteriormente você conseguiu enxergar a importância? Porque em um momento você teve que obedecer, mesmo que contra a sua vontade. Porque em algum momento o seu pai teve que te corrigir. E isso foi extremamente importante para a sua formação como adulto, para uma formação que te traga responsabilidade, para ser um homem digno e uma mulher digna. Então, o primeiro passo para nós desenvolvermos a nossa fé é nunca negligenciarmos a obediência. Em João, no capítulo 15, verso 10, não precisa abrir, não precisa pôr na tela, eu vou só passar aqui rapidinho, diz o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Isso é Jesus falando. E a gente também tem o caso da desobediência de Saul. Saul, dentro da tradição judaica, ele foi um rei escolhido conforme o coração das pessoas. Ele foi um rei escolhido com base na imaturidade do povo de Israel. Dando um leve contexto, a tribo de Benjamim foi uma tribo muito problemática no período dos juízes. Uma tribo muito difícil. E ela tinha uma certa rixa com as outras tribos, com os outros irmãos. Olha só o que Deus fez, hein? Chegando o tempo ali de Samuel, que foi um grande profeta, sacerdote e o último juiz, o povo pedia um rei, porque a injustiça tinha florescido de uma forma imensa ali com o povo de Israel. Mas não era propósito de Deus para o povo de Israel dar-lhes um rei conforme as outras nações. E o que o povo de Israel pediu com a imaturidade deles? Um rei conforme as outras nações. Samuel ainda avisou: mas vocês pediram um rei. Imagina só, você não tem um presidente, né? Seria legal, imagina se a gente não tivesse um presidente aqui no Brasil. Aí a gente
Chega lá, não, eu quero um presidente igual às outras nações. Aí o juiz, o homem de Deus ainda fala assim, mas se tiverem esse cara aí, vocês vão ter que pagar imposto para ele. Vocês vão ter que pegar parte dos seus recursos e dar para ele alimentar os cavalos dele, para dar para as filhas dele. É isso mesmo que vocês querem? O povo, queremos um presidente. A gente quer um rei que é mais forte ainda que um presidente. Então tá bom. O que Deus fez? Ele pegou um cara da tribo que estava dando mais confusão naquela época. Um cara mais imaturo, mas o cara mais bonitão e mais altão. O pessoal fala que Saul era tão grandão que dava para ver ele de longe, via a cabeça dele e o povo aqui, ó, abaixo dos ombros dele. Quem já viu o maior boi do mundo com os outros bois? Eu já vi, vocês nunca viram, não? Depois pesquisa no Google aí, maior boi do mundo com os outros bois. Era tipo Saul, e eu estou falando que Saul era um boizão mesmo de tonto, né? Ele era grandão perto dos outros dos bois. O pessoal pensa que Davi era baixinho, mas Davi não era baixinho, não. A Bíblia não fala que Davi era baixinho, não. Era Saul que era muito grande. Saul tinha mais de 2 metros de altura. Ele era um homem grande. Você pega um cara de 1,80 m para botar a roupa de um jogador de basquete. Obviamente vai ficar grandona em mim, né? Eu tenho 1,80 m, botar uma bermuda do Kobe Bryant vai pegar aqui em mim, fica igual uma calça capri. Mas o povo escolheu Saul. O povo pediu um rei como Saul era. Deus deu. E Saul foi o quê? Teimoso e desobediente. Imaturo. Saul talvez tenha feito menos coisas graves que Davi. Entre aspas, perante os nossos olhos, perante os olhos humanos. Mas diante de Deus ele era um arrogante, infantil, imaturo e desobediente. E aí o texto diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Por que isso aconteceu? Porque Deus ordenou para que Saul destruísse um povo. E destruísse tudo. Não deixasse nem grama crescer. Saul pegou umas pessoas. Saul pegou os bens, os bois, os carneiros, e o cara de pau, sem ninguém pedir, ainda fez o sacrifício. O que Deus mandou? Limpa tudo. O que Saul fez? Não limpou tudo, ainda ofereceu sacrifício. E aí o que o profeta falou por meio? O que Deus falou por meio do profeta? Em muitas traduções está escrito: obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta a gente oferecer sacrifícios ao Senhor. Não adianta a gente dedicar tanto tempo das nossas vidas ao Senhor se a gente está em desobediência. Primeiro obedece. E a sua fé vai sendo desenvolvida a ponto de você servir. Amém? Importante isso. Próximo ponto, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus no capítulo 17. Verso 14. Mateus 17, 14. A gente vai ler até o 21. Todos encontraram? Mateus 17, do 14 ao 21. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio,
E ele saiu do menino, que ficou curado, e a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Oxe, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum. Aqui a gente está diante de um caso muito complexo. Muito complexo. A Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mandar aquele monte se mover. A gente pode fazer coisas impressionantes, não é verdade? Mas significa que a gente tem que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, gente? Não, né? Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus ele quis dizer que a gente é tão sem fé, mas tão sem fé, mas tão sem fé, que se a nossa fé fosse pequena, ainda assim coisas maravilhosas poderiam acontecer. Mas ele não quer dizer que é para a gente ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? E é muito interessante que mais um ponto para a gente desenvolver e fortalecer a nossa fé é jejum e oração. A gente tem que orar muito e a gente tem que jejuar. Vamos traçar uns pontos doutrinários aqui. Jejum não é barganha. Jejum não é troca. Não faça jejum para você tentar barganhar alguma coisa com o Senhor. Jejum é fortalecimento espiritual e desenvolvimento espiritual. Repita comigo, jejum é fortalecimento e desenvolvimento espiritual. O nosso jejum ele serve para nós, através de privações ao nosso corpo, através de privações que a gente tem, fortalecer a nossa dependência de Deus. Amém? O que eu disse anteriormente? Quanto mais perto da luz a gente fica, mais a gente enxerga as nossas imperfeições, mais a gente enxerga as nossas fraquezas. Vamos entender um pouquinho sobre Satanás. Vamos entender um pouquinho sobre o demônio. Satanás é um espírito muito poderoso, gente. É um espírito muito poderoso. E ele está, não vou dizer que a serviço, mas ele está literalmente sob o domínio de Deus. Amém? Ou seja, o que Deus permite que Satanás faça, Satanás faz. O que Deus não permite, Satanás não pode fazer. Não tem legalidade. Ou seja, não existe disputa entre Deus e diabo. Não existe essa compreensão. Não existe esse tipo de maniqueísmo. Ou seja, maniqueísmo é aquele onde existem dois opostos com iguais proporções de força que disputam entre si. Como se existissem apenas duas verdades, duas realidades antagônicas, com forças proporcionais que disputam entre si. Isso aconteceu muito forte no cristianismo por causa da influência persa. A Pérsia tinha, de fato, um Deus bom e um Deus ruim, que tinham forças proporcionais. No final das contas, o Deus bom era mais forte. Mas o Deus ruim era forte igual o Deus bom. Isso não existe. Deus é Deus. Satanás nem Deus é. É só um espírito, entre aspas. Um espírito poderoso. Poderoso como um anjo. Um anjo é poderoso? Vocês querem saber o quanto que um anjo é poderoso? Um anjo, destruiu um exército de 180 mil soldados da Assíria. Um anjo. Essa é a força de um anjinho. Um anjinho pode fazer isso daí, né? Então, Satanás é um ser muito poderoso, desse nível, porque ele era anjo. Dentro da nossa tradição cristã, Satanás era um anjo. Beleza? Então, ele tinha todos os poderes e todas as credenciais de um anjo. Beleza? Então, esse menino estava possuído por um demônio. Ou seja, ele estava possuído por um ser espiritual
extremamente poderoso, mas que estava sob a permissão de Deus. E por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, ou o demônio do menino? Porque eles foram pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Quando a gente jejua e ora, a gente se aproxima mais do reconhecimento de que nós não temos força e nem entendimento. A gente está mais perto de entender que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso poder. Por isso que o Senhor disse a Paulo: é na sua fraqueza, Paulo, que eu me manifesto. É na sua fraqueza que você vai se tornar forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque eu sei, Paulo, que você é arrogante. Porque eu sei, Paulo, que se fosse pelo seu coração, pelo seu entendimento, pelo seu desejo, você se vangloriaria, Paulo. Você, Paulo, é vaso de barro. Você não é nada. Por isso é que o meu poder se manifesta quanto mais fraco você está. Quanto mais fraco é a sua força. Quanto mais fraco é o seu entendimento. E o jejum, ele enfraquece vontades que a gente tem, para que a vontade de Deus seja fortalecida no nosso coração. O jejum serve para isso. Façam jejum. Eu incentivo. Eu nem gosto de falar quando a gente faz jejum. Isso não é certo. Eu vou falar só para incentivo. Eu também faço pouco jejum, tá, gente? Não sigam meu exemplo. Não sou um cara dos que fazem mais jejum. Mas eu e a Nini, a gente até mandou no grupo dos pastores a gente iniciar um jejum. Porque nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. A gente tem muita coisa para colocar diante de Deus. Então oremos e jejuemos. E quem quiser participar do jejum com a gente, só procurar, que a gente fala direitinho de quando a quando. Mas é importante jejuar e orar, e clamar, e nos fortalecermos, porque nós estamos em um mundo regido por forças cósmicas. O mundo espiritual não é um mundo material, é muito além. Quando a gente sai da Terra, todo o universo é relativístico. As leis que se aplicam no universo não se aplicam necessariamente na Terra. São leis diferentes. A própria gravidade que atua aqui na Terra é diferente da que atua quando você está numa determinada altura. O mundo cósmico, o mundo espiritual, ele vai muito além da nossa capacidade de compreensão e poder. Se a gente não se prepara espiritualmente, a gente tem dificuldade grande, e pela misericórdia de Deus, Ele nos guarda de sermos trucidados pelo inimigo. Com Satanás não se brinca. Ele é um ser muito poderoso. Ele é um ser cósmico. Ele é um ser espiritual. Ele não é refém das nossas dimensões e das nossas leis físicas. Por isso a gente tem que buscar em jejum e oração. Ele é esperto, ele é inteligente, ele sabe enganar como ninguém. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais cientes estamos para conseguirmos superar as investidas enganosas do inimigo. Mas nunca se esqueçam disso. Pela misericórdia de Deus, Satanás é um ser limitado. Se Satanás, ele tem que pedir permissão para Deus, para agir. Amém? Parece estranho, mas quando você vai ler na Bíblia é verdade. Caso de Jó, caso do rei Acabe, a morte do rei Acabe, tem um monte de situações em que acontece isso daí, tá? E é interessante que nessas empreitadas que Jesus vai expulsar demônio, tem até demônio que fala aqui: qual é, Jesus? Pô, chegou cedo, hein? Só parafraseando. Olha, qual é, bicho? Eu podia dar uma... podia deixar aqui mais um pouquinho, né? Mas filho do Deus vivo, pô, já veio aqui estragar a nossa festa.
No outro caso, né, eu conheço Jesus, eu conheço o Paulo que prega de Jesus, mas vocês, eu não conheço não. Ah, meu filho. Aí, ó, foi só surra naqueles caras lá, né? Quem se lembra desse texto aí, depois eu não me lembro exatamente qual a referência que tá. Mas vamos seguir, tá em Atos, mas eu não me lembro qual a referência. Vamos lá, Efésios no capítulo 5, versos 18 e 19. Efésios capítulo 5, verso 18, 19. Ô, gente, é importante a gente saber, ainda no tópico anterior, que quando a gente for orar, é muito mais eficaz uma oração de intimidade com o Senhor. Amém? Só um ponto que é importante passar aqui para vocês. A gente, como igreja, e a oração que envolve toda a igreja é uma oração muito poderosa, amém? Foi uma oração que pôde abrir portas de prisão. Nós, igreja do Senhor, temos que orar juntos, com todo fervor e tremor, amém? Fervor, gente. A gente não tem que ser apático na vida de oração como igreja, não. A gente não tem que ser apático na nossa demonstração de fé com o Senhor. A gente está aqui para ser intenso mesmo. Amém? Então, quando a gente fala certos pontos em relação à oração, em relação a comportamento no culto, não quer dizer que a gente está privando de vocês o fervor, privando de vocês a oração comunitária fervorosa, forte. Amém? Que a gente está junto com o propósito. Paulo estabeleceu certos pontos para que o culto tenha uma organização racional e intencional. Porque na finalidade o culto é para o Senhor. Mas isso não significa, na verdade, isso significa que nós temos que ainda ser mais fervorosos naquilo que a gente for fazer. Amém? Então, como igreja, oremos com fervor, com motivação, com intencionalidade, para que Deus quebre as portas do inferno, para que Deus quebre as armadilhas de Satanás. Mas, quando a gente vai orar em relação à nossa vida, é uma oração íntima, uma conversa com o Senhor. Quando a gente vai orar pedindo ao Senhor que Ele perdoe os nossos pecados, nos arrependendo, a gente tem que fazer de uma maneira íntima, buscando, clamando ao Senhor. Amém? Então isso é muito importante. E o próprio texto da Bíblia diz, quando orares, não sejam como os hipócritas, que vão lá para o canto das praças e ficam orando sozinho lá, tal. Erguei as mãos e dai glória a mim. Quase que é isso, né? Não. Nesse momento, feche a porta do seu quarto e clame ao Senhor. E como igreja, vamos orar com fervor e tremor. Amém? Efésios no capítulo 5, verso 18, 19, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente tem um texto muito importante. A gente tem Paulo fazendo uma comparação interessante, uma comparação forte. As pessoas, não vou falar daquele tempo, o ser humano se embriaga muito facilmente com o álcool. Eu estava até conversando com a Nini outro dia, o álcool é tão comum na nossa sociedade que quando você fala que não bebe, é como se você falasse assim que não come arroz e feijão, não é verdade? No mundo que a gente vive, o cara chega lá, pô, toma uma cervejinha, aceita? Você fala, não, cara, eu não bebo. O cara, você não come arroz e feijão? Você é um vegano? Dá quase a mesma... tá sendo mais comum do que não bebe, né, cara? Então tem essa questão aí, cara, na nossa sociedade. É muito comum as pessoas se embriagarem, né? Então, quando o apóstolo Paulo falou isso, ele está falando por conhecimento de causa.
as pessoas perdiam o controle, ficavam descontroladas, ou seja, elas ficavam tomadas por algo que fazia elas não serem o que elas realmente são no momento de lucidez, não é? Quando o cara está embriagado, ele não é o que ele é no momento de lucidez, né? Tem bebo que fica doido, feliz pra caramba, até chato. Você fica, nossa, que cara enjoado, não aguento mais. Tem bebo que fica violento, nervoso. Tem bebo que perde a noção de tudo. Se o cara ele tem ali no coração dele, por exemplo, algum tipo de desejo pela mulher alheia, se ele beber, pode ter certeza que ele vai dar em cima. Desse jeito, perde totalmente a noção. Estou lembrando de um amigo meu contando o caso, o cara todo quietinho, de boa com todo mundo, cara legal, super respeitoso. Ele falou que bebeu e deu em cima da namorada dele. Ou seja, ele estava muito afim de fazer aquilo, só que ele tinha lucidez. Mas depois que ele bebeu, ele perdeu a lucidez e ele fez o que ele estava afim, não é verdade, gente? Pode acontecer. Tem um tanto de coisa que quem bebe... Então, gente, se vocês não quiserem, deixar pecado à mostra, suas intenções ocultas, que só Satanás sabe e aprova, não bebam, tá? E mata esses desejos, tá? Pelo amor de Deus. Não é difícil, tô ligado. Às vezes é assim, a vida é complexa, mas a gente vai vencendo. Então, o apóstolo Paulo falou, não se embriaguem, mas sejam cheios do Espírito Santo, ou seja, que o seu corpo não tome as suas vontades, que você não tenha a sua lucidez, mas que você seja dominado por quem? Pelo Espírito Santo. Você vai ficar doidão, embriagado, bebo do Espírito Santo de Deus. Amém? Desse jeito, vai perder até a noção. Mas a noção do Espírito Santo de Deus é muito melhor que a sua noção, tá bom? Aquilo que o Espírito Santo te induz a fazer é muito melhor do que você faria em qualquer momento da sua vida. Que sejamos cheios, dominados pelo Espírito Santo de Deus. E como que a gente pode alcançar isso? Música. É impressionante o poder da música. A música, ela toca nas nossas emoções, ela mexe com os nossos corações. A música, ela faz com que a gente memorize aquilo que a gente tem dificuldade de memorizar a respeito da palavra de Deus. Então, pessoal, busquemos e ouçamos boas músicas, salmos, hinos, cânticos espirituais, corinhos, louvores, tudo aquilo que engrandece o nome do Senhor, que faz com que a gente aprenda a palavra do Senhor, isso a gente tem que ouvir. Vamos evitar um pouco daquelas músicas que falam só do homem. Deus abençoa o homem, abençoa nós, pedindo. Começa a ouvir música também que te ensine sobre quem Deus é, isso é importante. Sobre o que você tem que ser em Cristo, isso é importante. Sobre louvor e honra que dignificam e engrandecem o Senhor, isso é importante. É importante também que a gente lembre quem a gente é e que a gente lembre que Deus é poderoso para fazer maravilhas e milagres em nossa vida. Então, que a gente ouça as músicas e adore ao Senhor, porque isso nos tornará cheio do Espírito Santo. E para finalizar, pessoal, 2 Timóteo 2,15, texto muito importante. Está escrito o seguinte: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem serve. Seja um trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Com qual palavra o apóstolo Paulo começou aqui esse versículo? Primeira palavra que eu li, está lá no texto. Esforce-se. Esforce-se. Vai cair do céu isso daí, assim, um pingo igual cai a chuva e você fica molhado? Não. Esforce-se. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Esforce-se. Porque nosso amigo Timóteo, ele iria ensinar a palavra de Deus. Ele tinha uma responsabilidade grande. Ele precisava manejar bem a palavra de Deus. Ele precisava manejar bem as Sagradas Escrituras. E a gente precisa aprender a manejar bem a palavra de Deus. Por 2 motivos. Em algum momento da sua vida você vai precisar ensinar a palavra de Deus para alguém. O evangelho para alguém. Você vai pregar o evangelho para alguém.
Alguém vai te perguntar, você tem que saber responder, com razão. Pedro fala, acho que é 1 Pedro 3,15, não me lembro. Ele fala, esteja sempre pronto, esteja sempre preparado para saber responder com razão a sua fé. Esteja sempre preparado, esteja sempre pronto para saber responder sobre a sua fé. A gente precisa manejar bem a palavra de Deus. Então, um motivo, a gente vai ensinar para alguém. E outro motivo, para você não ser enganado pelas astúcias de Satanás. Satanás, ele tem uma horda de coisas aí para te enganar. Vai de música, filme, falso profeta, falso mestre, falsos pastores, falsos diáconos, falsos crentes. Tudo que é falso que você imaginar. Né? Antigamente podia falar que era o crente do Paraguai. Hoje tem o crente Xing Ling. Daqui a pouco é o crente o quê? Né? A gente pode fazer várias brincadeiras em relação a isso, mas o fato é que Satanás, ele falsifica muito a fé. E se a gente não conseguir entender a palavra de Deus como ela é, na sua realidade nua, crua, com maturidade, Satanás vai enganar a gente usando a própria palavra de Deus. Amém? Maneje bem a palavra de Deus. Maneje bem a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Aprendeu a ler? Eu lembro da musiquinha. Para aprender a ler, para isso não tem hora. Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser agora. Você aprendeu a ler agora, meu filho? Maneje a palavra de Deus. Leia com atenção, estude. Não para a sua própria vontade, né? Mas estude para você aprender a respeito da vontade de Deus. Amém? Eu vou te falar rapidinho para que a Bíblia serve. A Bíblia serve para nos mostrar a vontade de Deus. A Bíblia serve para nos mostrar a moral que Deus quer que a gente siga, a ética e a moral que Ele quer que a gente siga. E a Bíblia serve para nos revelar o Deus que a gente adora. Amém? A Bíblia é um livro de ciências, gente? De matemática? Não. A Bíblia não vai falar um tanto de coisa que existe. A Bíblia está na Bíblia que existe o Monte Everest? Não, a gente sabe que existe, né? Que alguém descobriu, não é verdade? Tem coisas que estão na natureza, que estão no dia a dia. Mas a Bíblia, aqui está o que nós precisamos saber, o que Deus quis compartilhar conosco sobre a sua ética, a sua moral, sobre a sua vontade e sobre quem Ele é. Amém? Se você quer saber quem Deus é, leia a palavra de Deus. Amém? E aplique todas as coisas que você for descobrindo com base naquilo que Deus se revela. Não fale sobre Deus além daquilo que Ele se revela. Amém? Eu acho que Deus é assim. Não, gente. O que Ele quis que a gente soubesse está aqui. Né? Eu sei que Ele é muito mais poderoso do que a gente consegue imaginar. Mas, inclusive, saber que Ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é criador, que isso aí já basta, né, gente? Criador do universo, controla o universo, faz tudo. Isso aí já dá para a gente saber, né? Você para pensar nas proporções e no poder que o universo tem, a gente consegue chegar à conclusão de não, Deus é bizarramente poderoso. Amém? Então, só para recapitular, os pontos que a gente tem para desenvolver a nossa fé. Passo número 1, obediência. Passo número 2, oração e jejum. Passo número 3, ouvir boas músicas. Passo número 4, compreender a palavra de Deus. Se você fizer esses 4 pontinhos, eu tenho certeza que você vai ter uma fé pujante, uma fé forte, uma fé resistente aos ataques do maligno e também aos ataques do você mesmo. Porque a maioria dos ataques não são do maligno, não. É nós mesmos, né? É nós mesmos, que a gente é difícil, né? Tem gente que, igual diz o Cláudio Duarte, né? Satanás tá andando do lado do passeio e vê a pessoa vindo na frente dela, até atravessa para o outro lado da rua. É tão difícil que a pessoa. Mas a gente precisa se entregar ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens ajudado a cada um de nós, ó Deus, a compreendermos mais o Teu Evangelho.
Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, eu clamo, eu peço a Ti para que Tu venhas e desenvolvas a fé no coração dos irmãos. E que os irmãos também abram os corações e se esforcem para que tenham uma fé cada vez mais desenvolvida, madura, forte, e que eles possam contemplar, ver, experienciar as maravilhas do Senhor. Ó Deus, que ao depender mais de Ti, que ao reconhecerem a sua fraqueza, eles possam ver milagres, eles possam ver curas, eles possam ver o Teu Espírito Santo operando maravilhas através da vida deles, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dê autoridade e poder para expulsar demônios, autoridade e poder para dominar os nossos instintos mais ferais, mais instintivos, ó Pai, de uma natureza pecaminosa. Eu peço que nós tenhamos domínio sobre nós mesmos. Só conseguimos ter esse domínio através do Senhor. E o Senhor nos manda, ó Deus, para isso nós obedecemos, que nós tenhamos mais maturidade e que nós nos esforcemos para sermos cada vez mais sábios, ó Deus, e parecidos contigo, parecidos com Jesus Cristo, nosso Mestre. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor abençoe cada irmão aqui, na sua individualidade, nos seus dramas, nos seus problemas, e também, ó Deus, que o Senhor recheie cada irmão aqui com alegria, com paz, que só o Senhor pode dar. E eu clamo também a Ti, Santo Deus, para que o Senhor nos leve em segurança de volta para casa, que a gente possa, ó Deus, viver uma semana de vitória, de alegria, de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos, e nós Te agradecemos, porque Tu nos deste a salvação e Tu desenvolves em nós a salvação, e pedimos para que nós também tenhamos cada vez mais compreensão e entendimento para desenvolvermos a nossa fé, a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém, amém. Que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.